Minha gente, meu povo, boa noite. Olhe aqui nos meus olhos. Maravilha, coisa boa é saber que você está aí do outro lado, preparado para participar junto com a gente de mais uma noite, mais um episódio, mais um programa, sempre trazendo aqui os melhores convidados. Amigos que se dispõem a vir construir novas ideias, novos ideais, trazendo histórias de otimismo, ainda motivacional também, contando um pouco do relato de cada um. Cada um tem uma história muito especial. Eu aproveito para mandar uma boa noite toda especial à nossa audiência no rádio. Ouvindo agora aqui a Rádio Líder 92.1, tá na Líder, tá ligado em Jesus, ao vivo no rádio nós estamos e talvez você esteja no trajeto do trabalho para casa, ouvindo aí no carro, no ônibus ou ainda no seu ponto de trabalho agora. Obrigado a você pelo carinho da atenção também no YouTube, já que eu sei que você está no nosso canal. Olhe nos meus olhos e você já pode compartilhar, mandar uma mensagem, dar uma curtida, pegar o nosso link e colocar no grupo da família, do trabalho, da faculdade, manda para todo mundo e facilita assim com que a mensagem de hoje seja levada ao maior número de pessoas e essas sejam abençoadas também aqui através da contação de mais uma história. A você, no canal 25.1 ao vivo, na sala da sua casa, você com a panelinha aí na mão, janta, calma, não vai jantar muito pesado não, porque você vai já dormir. Mas nós temos uma hora ainda até 11 horas da noite para trazer aqui o compromisso sempre do melhor bate-papo. Hoje eu recebo um amigo, vereador de Fortaleza, e a minha equipe aqui vai saudar ele com salva de palmas, porque nada mais, nada menos para essa noite, vereador Pepe Céu. Um querido, conhecido em Fortaleza pelo seu jeito, pelo marco que traz, pela história, e hoje aqui vai olhar nos meus olhos, sem filtro, sem esconder nada e vai contar tudo. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Fala, Renatinho, boa noite a você, boa noite à audiência, prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você. Primeira vez, espero que seja a primeira de muitas. Estamos aqui para conversar e falar um pouco da minha história, falar um pouco do meu trajeto, falar um pouco de política também, afinal de contas, eu estou vereador. Você costuma falar que eu estou vereador, não sou vereador, estou vereador. Mas enfim, é isso, prazer enorme estar aqui. Maravilha, nossa felicidade também é muito grande. Quem está do outro lado dizendo, será que é o Pepe Céu mesmo? É. E o Pepe Céu é uma loja? O Pepe Céu é um vereador? Da onde foi que surgiu esse nome? Seu pai e sua mãe? Você é de Fortaleza? Como foi? Quem foi que te batizou de Pepe? Rapaz, pois é, o Pepe Céu virou a marca, né? Renatinho, eu sou chamado de Pepe desde que nasci, né? Meu nome é Pedro, mas eu confesso que se eu for passando na rua alguém chamar de Pedro, eu não vou olhar, porque eu não me considero mais Pedro, eu me considero Pepe até um determinado ponto da minha vida, e hoje Pepe Céu, de fato. Mas o Pepe, desde criança, como eu falei, meu pai era Pedro e eu sou Pedro. E aí daí veio o Pepe. Muito bom. Né? E eu venho do interior, enfim, já vou contar um pouco da minha história. Mas em relação ao meu nome, em 2004, eu coloquei uma banca de celular aqui no centro da cidade. E quem trabalha lá no centro da cidade, quem trabalha com celular, normalmente tem o lance do céu, né? O lance do céu do celular. Então eu coloquei Pepe Céu, isso em 2004, e aí eu fui 10 anos camelô, trabalhei nessa banca, e até em 2013 consegui colocar uma lojinha para mim de acessórios para celular, para distribuir, e aí as coisas foram acontecendo, trabalhando muito, sempre trabalhando muito, a empresa foi aumentando, foi expandindo com muito sacrifício, com muito trabalho, com muito suor, porque nada vem fácil, você sabe disso, e aí daí veio o Pepe Céu, em 2016, Deus tocou meu coração, veio a ideia da política, ver o propósito da política, na verdade. E aí eu pensei, e agora? Eu vou lançar meu nome político Pedro Mesquita ou Pepe Céu? E aí ficou aquele impasse, aquela dúvida do Pepe Céu por conta das empresas. Será que eu vou poder trabalhar com esse nome? Será que eu vou ter algum impedimento? E aí a gente consultou ali os advogados e estava tudo ok, podia lançar o Pepe Céu, e eu optei por lançar o Pepe Céu ao invés de lançar o Pedro Mesquita, porque aí de fato ninguém... Você não conhecia o Pedro Mesquita? Né, ninguém ia conhecer. E como minha candidatura na época, a minha primeira candidatura, Renatinho, foi para estadual, em 2018, e eu sou distribuidor, né? Eu tenho uma empresa de distribuição de acessórios para celular e distribuo no Ceará inteiro. Legal. E aí eu pensei, não, se eu lançar Pepe Céu é muito mais fácil o meu nome chegar e as pessoas saberem quem é. E aí foi isso que eu fiz, a gente lançou e trabalhamos muito esse nome, e aí, graças a Deus, virou esse sucesso que hoje nosso nome é muito bem aceito e muito conhecido de Ceará fora. Olha, e você trouxe aqui em doses homeopáticas um pouco da sua história, que tem muito mais.
O certo é que talvez alguém aqui no centro, em Fortaleza, nós estamos falando ao vivo para o Brasil e o mundo via internet no YouTube. Alguém pode estar vendo agora o nosso programa em qualquer parte do Brasil. Já via TV, assistindo na região metropolitana, ouvindo via rádio nas 80 cidades que o rádio agora projeta. Você está dizendo, rapaz, é o PPCell mesmo. Eu comecei a minha história também ali comprando produtos com o PPCell. Você tem muitas histórias para contar. O dia a dia na rua, a guerra, o trabalho, a dificuldade, esse interesse, chuva, sol e a transformação do centro da cidade de Fortaleza, que você participa desse momento também, de 2004 para cá. 21 anos. 21 anos de experiências com situações críticas e talvez em alguns momentos situações emocionantes também, que te faz lembrar aqui, e eu queria que você contasse. Eu queria fazer uma pergunta seguinte: quando você saiu, primeiro dia, para empreender, você já tinha um kit de empreendedorismo? Tinha o quê? Qual era o que estava na sua sacola, na sua bolsa? Qual foi o seu primeiro negócio? Você começou vendendo o quê? Renatinho, a gente tem muita história para contar, sabe? Eu falo que eu sou apaixonado pela minha história, né? Afinal de contas, ninguém sabe melhor da minha história do que eu, e eu sei exatamente o que passei para chegar até aqui, né? É meio que clichê, mas é isso mesmo. Eu sei exatamente o que passei para chegar até aqui. Mas assim, respondendo a tua pergunta, eu comecei a empreender colocando um depósito de bebida para mim, lá no meu bairro, Conjunto Palmeiras, certo? Na verdade, eu comecei a trabalhar muito jovem. Com 16 anos de idade, eu arrumei o meu primeiro emprego formal. Trabalhei no McDonald's, trabalhei por 2 anos e meio, que é uma fase da minha vida também que eu sou apaixonado. Lá eu aprendi muito, cara. Lá eu aprendi, lá foi assim, um grande ensinamento, um grande colégio para mim. Hoje, muita coisa que eu vivo na minha vida, até empresarial, eu trago daquela época que eu Fez tinha muito sentido. Muito, cara, muito ali. Hoje eu entendo que ali Deus estava me lapidando, me moldando para viver o que eu vivo hoje. Então, passei 2 anos e meio lá no McDonald's, trabalhando muito, lavando o chão, cortando tomate, limpando o banheiro. Então, assim, fui fiel no pouco, de verdade. Legal. E graças a Deus, Deus tem me abençoado, me colocado sobre muito. Então, essa fase da minha vida de McDonald's é uma fase que eu uso muito até para quando vou fazer uma palestra, falar sobre com algum empreendedor, falar sobre isso, falar com quem está começando, com quem está iniciando, até para que motive essas pessoas. Porque muita gente vê a gente hoje, Renatinho, 40 anos de idade, 42 anos de idade, já estamos ficando velhos, como você falou, né? E aí pensa, cara, que berço de ouro. Foi tudo fácil. Foi o pai que deu. Foi tudo fácil, mais que nada. Então, assim, quando a gente fala um pouco da história. Muito aí bom. eu passei 2 anos e meio no McDonald's, depois saí, meio que ficou pequeno para mim. E eu queria algo maior, algo melhor. Lá já tinha dado minha contribuição e o McDonald's já tinha dado a sua contribuição para mim. Fui trabalhar na Ambev, trabalhei por 1 ano e meio de vendedor da motinha na rua. Aprendi demais também, assim, foi uma grande escola. Depois fui para Kaiser trabalhar 1 ano. E até que chegou um ponto que eu já não conseguia mais ser CLT. Eu dizia, cara, eu tenho que botar um negócio para mim. Eu chegava assim para atender os meus clientes e ficava olhando para eles assim, viajando. Porra, meu irmão, o que é que eu posso colocar para mim? Legal. O que é que eu posso fazer? Em qualquer coisa eu via assim, uma oportunidade de trabalho. Só para você ter uma ideia, essa vontade de empreender foi desde sempre. Já da época do McDonald's, que eu ia trabalhar no McDonald's, eu pegava a Topic, na época era 12. Olha aí, atenção, povo que andou na 12. Dentro da Topic 12, assim, é uma história, isso é muito, muito engraçado. Dentro da 12, eu sempre tive uma facilidade muito grande com matemática. E eu ficava contando quantos passageiros tinha e quantos descia e quantos subia e fazendo conta. E no final eu pensava, cara, esse cara deve estar ganhando tanto, esse ramo é bom. Então, assim, eu já tinha essa veia do lance de empreender, sabe? Já tinha essa vontade, já tinha esse desejo. E aí quando você estava dentro da Topic lá, que via o cobrador atrapalhando o troco, você ajudava? Não. Dizia, volta e meia a gente dava um pitaco lá, ei, tá errado aqui, ei, tá certo. Volta e meia a gente via ele fazendo soma lá, a gente de cabeça já falava para facilitar. Muito bom. Mas então eu tinha essas ideias, sabe? Cara, eu preciso empreender. No próprio McDonald's, hoje eu vou revelar para você aqui, eu já fui em muitos programas, eu acho que eu nunca revelei isso. Muito bom, atenção, segura aí. Olha, o que o PPCell vai falar aqui é exclusivo e vale a pena você conferir. Chama talvez alguém que já tenha até assistido algum episódio dele. Ao vivo aqui nos Olhe nos Meus Olhos, no rádio 92.1 também na Rádio Líder e na TV canal 25.1. Pela primeira vez ele vai revelar o que não disse em nenhum programa. E nós, quando chegamos aqui, ninguém prepara roteiro. Verdade. Não tem pauta, não tem arrumadinho não. Aqui é assim, ó. Olhe nos meus olhos, sem filtro, pode contar. E eu quero saber e o nosso povo também quer saber. Vamos lá. Pois é, Deus tocou meu coração aqui para me te revelar isso. E eu até falo isso algumas vezes com alguns amigos, com minha esposa.
mas eu nunca revelei isso no ar, assim, ao vivo, para programa nenhum. Um dos grandes desejos, um dos grandes sonhos meu é abrir um McDonald's aqui, colocar uma franquia do McDonald's, sabe? Muito bom. Aquela fase foi tão impactante para mim que hoje eu tenho esse desejo. Se um dia Deus me der a oportunidade, eu quero muito comprar ali uma franquia do McDonald's. Obviamente que o Adolfo Bichucha, meu ex-patrão aí, é osso duro de rua, ele não vai querer ceder essa concessão. Mas, Adolfo, quem sabe um dia Deus toque seu coração e você ceda uma franquia do faz McDonald's parte da memória. para um ex-peão do McDonald's. E aí eu tenho muito, assim, esse sonho de dizer assim, cara, eu trabalhei aqui, hoje eu sou o dono, sabe? Legal. Deixa eu te perguntar algo. No McDonald's, o cara que entra, eu não tive essa experiência, mas o cara que entra, ele vai passar por todos as fases. Ele tá no rodízio, ele aprende o que é, tá na chapa, no refrigerante, na batata. Como é que é o passo a passo, assim, para dar também agora um certo entendimento para quem acha que é fácil a vida de quem tá lá do outro lado no McDonald's, em pé, atendendo, com um sorriso sempre. Eu vou no drive e quando eu chego, na maioria das vezes, tem alguém muito agitado na frente agora para fazer a compra ou a retirada do seu produto. E quando o cara recebe, o cara que está na frente dá para perceber que não diz um obrigado, que recebe e sai ali. E eu faço questão de toda vez que paro no drive, celebrar com a pessoa. Eu converso com o atendente. Bacana. Eu digo, aí, como é que tá seu dia? Maravilha, tá tudo bem? Como é que tá? Ei, bota um pouco mais de ketchup para mim aí. Ó, muito guardanapo, me ajuda aqui. A moça vem de um jeito e enche a mão e já entrega ali. Mas não é fácil, Legal. tem detalhes. E é isso que eu quero saber. Mas você não imagina, ou talvez você imagine, mas as pessoas não imaginam o quanto isso é importante para quem está do outro lado do balcão. Seja no McDonald's ou seja em qualquer profissão, viu, Renatinho? O quanto é importante nós, como cliente, chegar e dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, perguntar como é que tá, como é que foi, como é que tá o dia. Então, assim, é porque muitas vezes nós, como clientes, vê aquela pessoa do outro lado do balcão como um robô, como alguém que tem a obrigação ali de lhe servir. Então, essa sua maneira de tratar aí realmente faz a diferença. Pois é, muito boa essa sua pergunta. Assim, os bastidores do McDonald's. Eu entrei no McDonald's em 2099, salvo engano, e eu entrei, assim, com a menor das menores funções, porque você tem duas maneiras de entrar no McDonald's. Naquela época, hoje eu já não sei mais, confesso. Você entra e vai já trabalhar ali como aprendiz, normal, o dia a dia, e eu entrei para ser diarista. Ok. Antes de entrar ainda para trabalhar todo dia, eu ainda tive um estágio antes, que diarista só era sexta, sábado, domingo. Só para tampar buraco mesmo ali. Me contrataram para tampar buraco. E aí, 3, 4 fins de semana depois, eu fui muito bem e dei tudo de mim. E sempre faço isso por onde passo. E graças a Deus tenho tido bons resultados por conta disso. E acredito muito na força do trabalho. Me contrataram para ficar fixo. E aí, respondendo a tua pergunta, como é que funciona lá? Lá... Vou falar aqui de 20 anos atrás. Eu acredito que algumas coisas já tenham mudado. Há 20 anos atrás, quando eu entrei, lá são vários setores, né? Chicken Nuggets, que é onde faz o McChickens. Filé e tortas, que é onde faz o McFish e as tortas. Aí tem a tostadeira, que é onde assa o pão. Tem a chapa, que é onde você tá lá. Tem a produção, que é tupé. Tem o caixa. Enfim, são vários setores. E aí tu vai treinando cada setor daquele. E tinha um crachá e tinha 3 selinhos, né? Sim, eu lembro disso. Um da cozinha, um do balcão e outro de salão, salvo engano, porque tem um salão também. Aí quando tu treina todas as áreas da cozinha, que tu faz uma provazinha, chamava LV a prova, acho que é LV, salvo, faz muito tempo, mas me marcou muito que eu lembro até detalhes. Muito bom. E aí faz a prova, quando tu passa na cozinha inteira, aí o teu treinador te dá um selinho. Legal. Aí tu vai, quando tu passa no balcão... Aí, outro selo. Mac fritas, não sei o quê. Até tu ter os 3 selinhos. Quando tu tem os 3 selinhos, tu tá apto a atuar em qualquer área do McDonald's. E eu ficava muito na cozinha. Cara, eu era com 16 para 17 anos de idade, eu era muito altão, magão, cheio de espinha, orelha muito grande, meio feio. Eu acho que a galera não queria botar eu lá no balcão. E eu doido para ir pro balcão para atender o pessoal, e o pessoal não me queria. E eu ficava muito na cozinha, sabe? E aí acabou que eu me especializei na cozinha, fiquei muito bom lá. E eu queria muito ir pro balcão e ninguém me dava essa oportunidade. Só que aí foi um negócio que eu me envolvi tanto, eu vivi tanto aquilo, que eu disse assim, que eu botei na minha cabeça que eu ia ser aquele cara que estava me treinando. E aí eu comecei a querer ser treinador. Muito bom. Aí eu vou para cima, aí eu comecei. E aí, se alguém me perguntar, Pepe, o que é que tu fez para ser promovido, para ser treinador? Eu fiz o que ninguém fazia. Porque é tolice sua fazer a mesma coisa e querer resultado diferente dos outros. Eu entrava mais cedo e saía mais tarde. Muito bom. E dava tudo de mim. E aí quando tu tá fazendo algo que tu começa a fazer muito bem e se destacar, vem aquela rapaziada, aquela turminha que começa a te chamar de babão. Isso.
Aí vem aquela turma que começa a falar alguma bobagem contigo, aquele negócio todo. Só que eu estava tão focado que eu simplesmente não escutava o que eles estavam falando. Fechou o olho e foi para cima. E fui para cima. Trinquei os dentes e fui para cima. E tinha nego lá com 3, 4 anos de empresa e não tinha coragem de fazer o que eu estava fazendo com 5, 6 meses de empresa. E eles sabiam que eu ia chegar e eu também sabia que eu ia chegar. E aquilo incomodava demais. O fato é que 10 meses depois eu fui promovido a treinador. Eu tinha rodado a loja inteira, sabia tudo, sabia muita teoria, muita prática, fui promovido a treinador. Você foi reconhecido pela meritocracia, lá funciona, né? Na época funcionava muito. Tem talento, funciona, está entregando, é isso aqui, e vai passando de etapa em etapa. Muito. E aí o interessante é que aquelas pessoas que me chamaram de babão já não podia mais chamar, porque existia hierarquia, tinha que me respeitar que eu era superior deles. Então, assim, isso é muito bacana, isso é muito interessante. Isso é pra vida, né, Pepe? Isso é pra vida, Renatinho. Quando tu estiver fazendo alguma coisa que alguém se incomodar, é porque tu tá no caminho certo. Muito bom. Aquela pessoa que tá se incomodando, ela não tem coragem de fazer o que tu tá fazendo, mas ela queria muito, mas ela não tem coragem. Então, lá no McDonald's, mais ou menos, meio que aconteceu isso comigo. E aí eu fui promovido muito rápido, através do meu trabalho, de muita dedicação. Eu sempre falo que em todos os lugares que eu passei na minha vida, graças a Deus eu consegui crescer sem padrinho, né? Inclusive na política, já a gente vai falar nisso. Eu não tenho padrinho nenhum, não tenho amarras com ninguém. Então, assim, isso mostra que você consegue crescer às custas do seu trabalho. Legítimo, devido. Às custas do seu suor. Então, assim, isso é muito importante para quem está nos assistindo aí. É importante entender que não tem outro meio de crescer a não ser de forma legítima, a não ser trabalhando, dando o seu melhor. E lá no McDonald's me marcou muito porque eu escalei todas as etapas do McDonald's até que chegou um ponto que eu disse, não, agora eu tenho que sair porque eu vou procurar um negócio maior e melhor. Olha aí, gente. Foi mais ou menos isso. Esse aqui é o vereador de Fortaleza, Pepe Cel, amigo, que deu uma aula agora aqui de motivação, inspirando você, até mesmo quando você está começando alguma coisa e alguém vem dizer, não dá certo, não, desse jeito não é bom, você não vai continuar, você não tem força suficiente. Por que você está fazendo desse jeito? É porque você tem que ser intencional, não é? Íntegro e intencional o tempo todo. Vai para cima, mergulha e deixa quem quiser falar e acelera o passo, porque a próxima estação ela é bem melhor do que a estação do começo, quando você estava ativando as coisas lá. Eu te fiz a pergunta também, queria que você já entendi esse interlink, você sai de um lugar para o outro, mas o primeiro produto que você vende quando agora você está na rua, o que é que você ia vender? Verdade. E aí eu coloquei o depósito de bebida, né? Para mim chegar na tua pergunta, eu vou só aqui fica à vontade. Fazer um contexto, né? Perfeito. Contextualizar. Eu coloquei um depósito de bebida para mim e tinha muito a ver com o que eu fazia. Eu saí da casa, eu vendia bebida, eu disse, não, eu vou botar um depósito. Que eu sei aqui também. Tem a expertise e tal, só que eu botei o depósito de bebida. E 10 meses depois, eu fui consultar aquela que eu falo isso, é uma bobagem, mas é um negócio simples que faz total diferença. Isso que é muito importante para quem empreende ou quer empreender. Eu fui consultar aquela que é a melhor e maior amiga do empreendedor, que chama-se calculadora. Muito bom. Se tu tem um negócio, tu tem que estar com a calculadora na mão o dia todo, olhando pro teu negócio e fazendo conta o tempo todo. E 10 meses depois que eu coloquei aquele depósito, eu peguei a calculadora, olhei e disse, cara, não fecha, a conta não está fechando. Eu vou ter que fechar aqui porque aí vai acabar com tudo. E aí eu fechei, Renatinho, eu costumo falar que eu passei o primeiro grande dilema empresarial na minha vida. Eu muito jovem, com 20 para 21 anos de idade, foi quando eu comecei a empreender, tinha saído de um emprego bom na CAIS na época, ganhava um salário bacana para um jovem que nem eu, que não tinha compromisso, não era casado, não tinha filho, não tinha nada. E fui me aventurar no mundo dos negócios. E só que agora eu tinha fechado o meu negócio, já não tinha mais o dinheiro, o que tinha me sobrado era muito pouco. E aí eu pensei, naquele momento era muito propício a me voltar a trabalhar para os outros. Ali era muito cômodo para mim. Eu pensei, cara, eu vou trabalhar, voltar para o meu emprego. Eu tinha meu carrinho, tinha minha motinha já estava mais ou menos. Mas só que aí eu pensei, não, eu vou seguir em frente, eu vou empreender. E aí eu lembrei de um amigo meu aqui no centro da cidade, que ele era camelô, que ele tinha uma banquinha. E aí eu disse, cara, eu vou botar uma banquinha para mim. Na época, recebi algumas críticas, até pessoas próximas, familiares. Existe um preconceito muito grande. Isso é verdadeiro demais. Existe um preconceito, diz assim, camelô, tu vai ser camelô? Não, que não sei o que. Cara, eu vou ser camelô. E aí vim pra rua. E o primeiro produto que eu comercializei aqui na rua, no centro de Fortaleza, foi celular. Na época era TDMA, na época não existia chip, né? Eu lembro. Na época era aquele startup, que era aquela... E aí a gente tinha que tirar uma linha, botar... Era bem complexo, sabe? Um negócio bem complicado. E aí o dinheiro que tinha me restado lá, deve ter dado para comprar ali 3 ou 4 telefones, eu botei assim numa vitrinezinha,
A gente sentava naqueles bancos de madeira alta, botava a vitrine em cima da perna e ficava. Compro, vendo e troco o telefone. Compro, vendo e troco. Aí volta e meia apareciam. Às vezes na semana você fazia um negócio, às vezes você fazia um negócio no dia, às vezes você não faz. Assim, enfim, é muito sofrido. E aí eu passei 10 anos nessa arrumação. Entre quedas, entre levantar, eu sempre falo que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Foram muitas quedas, assim, até que em 2006 eu comecei a viajar para o Paraguai, comecei a viajar para São Paulo, e aí foram tempos também de muita dureza, de muita pressão. Não foi fácil nada, né? Não foi fácil Você nada. tinha certeza que Deus estava contigo nesse tempo todo? Como é que você pensava? Cara, Como é que a força vinha de quem para tanto sol, tanta chuva, tanto empecilho, tanto entrave? Porque não é fácil. Tá esperando o cliente chegar, para que o cliente te faça uma compra. E aí depois você, com preconceito, a família chegando, alguém dizendo, rapaz, tá no sol, sabe por que tu não voltou pro teu negócio? Verdade. Tu vendia bem direitinho lá e tal. No negócio dos outros, quando você era empregado, você não tinha que dar muito projeção àquilo, não, porque você estava tirando pedido de um produto validado já. Isso. Você chegava no comprador e dizia, o cara tirava. E agora você estava ali. De onde é que vinha essa força? Porque você está me contando. E eu fiquei aqui, ó, pensando um bocado. Vida boa é a dos outros. Alguém já disse, né? Que tem. Alguém já falou também o seguinte, ó, ninguém quer saber o trabalho que deu para pegar o boi. Só gosta de criticar da picanha que o cara tá comendo. Né? Ninguém olha os tomos, só olha os porres, né? Mas, enfim, pois é, cara. As pessoas tinham vergonha, né? Alguns familiares tinham vergonha da gente. E em 2006, quando eu comecei a viajar, e respondendo a tua pergunta em relação a que é que eu me apegava, meu irmão, não tem outro caminho, Natinho. Se não for com Deus. Eu sou um homem de muita fé. Muito bom. Eu sou muito temente a Deus. E hoje eu tenho muita clareza que cheguei aonde eu cheguei pela honra e glória dele. Tua esposa estava contigo sempre? Minha esposa, na época, a minha esposa é bem jovem, a gente começou muito cedo, a gente namorava na época. Tá. Mas a gente já namorava. Eu comecei a namorar com ela em 2003 e a gente já estava junto. Mas ela lá no cantinho dela e eu no meu e eu na peleja. Né? Meu pai era tratorista, minha mãe dona de casa. Então não tinha muita perspectiva e não tinha muito por quem esperar, não. Se eu não for, meu pai me dá. Ou você ia... Cara, era eu e o mundo. E eu sempre tive essa vontade muito grande de vencer. Esses dias um amigo meu perguntou, Pepe, naquela época tu tinha dimensão, tu tinha noção onde tu ia chegar e o que tu ia ter? Eu disse, não tinha, eu só sabia que queria. Muito bom. Eu só sabia que eu não queria ficar naquela condição que eu estava. Porque, Renatinho, tão importante ou mais do que você saber o que quer, é tu saber o que não quer. Perfeito. Tem momentos na vida que tu tem que dizer assim, cara, eu não quero ficar aqui, meu irmão. Isso é forte, viu? Eu não quero... Porque é natural que tu, jovem, imaturo, não saiba ainda muito o que quer, não, entendeu? Sim. Eu confesso que com 20 anos de idade, 18, eu ia dizer, não, eu quero ser um político, eu quero ser um empresário bem-sucedido, eu vou nesse caminho. Eu não tinha clareza para isso, eu não tinha expertise para isso, não tinha nem maturidade para isso. Mas eu sabia o que eu não queria. Eu quero ficar do mesmo jeito, eu quero ser... Eu olhava para aquela banquinha e dizia, cara, eu não quero passar minha vida toda nessa banquinha. Eu não quero. E não porque é muito ruim ou por preconceito, mas porque eu quero crescer. Eu quero sair daqui, eu quero sair desse sol quente. Esse sentimento que você fala não é de revolta com a situação ali, não. Era de uma mentalidade, você olhando para um futuro, pela data que você estava vivendo, a condição que você estava tendo, estava dizendo o seguinte, eu sou capaz de avançar, eu sou capaz de ir mais longe. Isso aqui até dá, porque na maioria das vezes, PPCL, está falando algo e talvez tenha alguém muito acomodado aqui agora. Porque o cara já fez a diária dele, o cara tá ali, tá achando que tá tudo tranquilo, quando na frente dele existe uma condição que ele pode também tirar proveito dessa. E aí o cara, porque acomodou, parou, estacionou e tem um vizinho que tá funcionando, fluindo, acertando muito mais, só porque o cara decidiu não ficar no mesmo lugar. É verdade. E foi isso que você fez, né? É verdade, Renatinho. Eu sempre falo que a zona de conforto é o cemitério dos homens. Isso. É o lugar que o homem vai lá morrer, se enterrar, ficar lá sem ir para nenhum canto. Ou seja, se tu tiver aqui, e tem outro ditado, eu gosto muito dessas frases feitas, essas frases de impacto, tem outro ditado que fala que o bom é inimigo do ótimo. Se tu tiver no teu canto e achar que tu tá bom, cara, é o primeiro passo para tu fracassar. Tu tem que entender, ser grato a Deus pelo que ele te deu, mas, cara, eu quero mais. Perfeito. Eu quero mais. Então, tem uma entrevista há 10 anos atrás que eu vi, eu gosto de futebol, e eu vi esse cara dando essa entrevista, e me marcou, e eu uso pra minha vida. Um time estava atrás, só que ainda tinha uma certa chance de ser campeão. E o repórter fez assim uma pergunta bem boba. Fulano, dá para sonhar ainda? Dá para ter esperança que você chegue? O cara olhou pro repórter e disse, claro que dá.
Se eu parar de sonhar, melhor eu não vir mais jogar. Se eu parar de ter esperança... Então é mais ou menos isso. Se a gente Muito parar bom. de sonhar, Isso. se a gente parar de querer, é melhor a gente parar de viver. Não faz sentido. Perfeito. Então assim, essa força, esse querer, esse desejo de dar certo é que eu tenho trazido para mim aí ao longo da vida e que tem feito a diferença na minha vida. Porque, cara, eu não paro e nem me acomodo, bicho. Eu sou um cara, assim, insaciável, sabe? Eu sou um cara altamente ambicioso e quando eu falo de ambição, eu sempre gosto de esclarecer, porque tem gente que ainda não sabe o que é ambição. Ambição é bom. Todos nós temos que ter. O que não pode ter é ganância. É você querer o que é dos outros. Ok. Mas o que você querer o que lhe cabe ali, o que lhe convém, isso é ambição. Isso é muito importante. Então, eu sou esse cara ambicioso, que eu quero mais. Na política eu quero mais, no mundo empresarial eu quero mais, na minha família eu quero que seja cada vez melhor. Eu sou um cara que eu não vou parar nunca de querer mais. Não, isso serve de despertamento também para quem agora do outro lado está dizendo, eu já cheguei, eu não preciso mais. Não, a ambição que ele está falando é essa que você precisa ter também. Ganância não, egoísmo jamais, prepotência e arrogância nunca, Verdade. supervalor também não. Agora, um lugar de melhor condição para você e para sua família, sempre. Algo que você tem desejo de fazer e ainda não fez, avance. Uma graduação a mais, exerça. Vá à procura de você conquistar aquilo que você talvez tenha deixado de lado. Não pode parar. Aqui nós estamos falando, trazendo hoje aqui, o PPCEL, que é vereador de Fortaleza. Ora, venhamos comigo fazer um pensamento seguinte. É o segundo mandato de vereador. A cidade já conhece, ele já é útil, já foi, já trabalhou, já fez a função, podia muito bem dizer, não, agora eu vou parar, porque eu vou acompanhar minhas crianças. Ou então agora eu vou fazer como todo mundo está fazendo, sair do Brasil e vou para a América. Vou morar na América, vou tentar minha vida por lá e sair dessa cena tão difícil. Mas ele continua dizendo, eu tenho uma ambição de ser útil, de cooperar, de fazer algo por alguém e ainda de melhorar emprego, muito. Gerar emprego, isso aí, ajudar o amigo. próximo, né, Renatinho? É isso. Eu acho que nós não podemos, nós como seres humanos, não podemos achar que tá bom, que já deu, que aqui eu não consigo mais. Tem muita gente também com aquele vitimismo, né? Aquele negócio que, porque eu sou coitadinho, daqui eu não consigo mais, porque o meu pai não me deu condição, porque a vida não me deu oportunidade. Cara... Amigos do passado que você tinha, que viu essa sua escala exponencial de crescimento, abandonaram, saíram de lado? Você perdeu amizades que... Ou você entende que elas não eram para caminhar junto, tem um tempo, um ciclo, como é que é? Renatinho, são duas situações. Tem um ditado que eu falo assim, eu não deixo ninguém para trás, são as pessoas que me acompanham. Okay. Tem aqueles que estavam contigo, tiveram tudo para te acompanhar e não conseguiram. E tem aqueles que querem, meio que não suportam o teu sucesso e não querem estar tão perto para não ver ali a tua estrela brilhar. E tem aqueles que ficam felizes por ti, que são mínimos, são pouquíssimos. Verdade. Mas são aqueles verdadeiros, aqueles que ficam felizes com o teu sucesso, que ficam felizes com a tua vitória, que ficam felizes quando tu compra um carro novo, que queria ter também, claro, porque o ser humano é um desejo, é um sentimento que não dá para mudar. Eu queria ter também, mas eu tô feliz porque o PP Sim. tem. Então, assim, tem esses três tipos, sabe? Mas eu confesso que cara, o sucesso, quando você obtém um certo sucesso na sua vida, você tem que estar preparado para meio que passar ali por momentos difíceis de solidão, momentos de abandono, momentos de ingratidão. É um pacote. Rapaz, junto com o pacote junto com o sucesso, você vem esse pacote inteiro. Não pense que vai ser tudo alegria, porque vai ser me achar todo mundo lindo, todo mundo vai me apoiar, todo mundo vai... Não, cara. Normalmente, quando tu abre um negócio, os últimos que vão no teu negócio são os mais próximos. Tu abre um negócio, vou abrir aqui uma barbearia. Cara, os meus amigos vão vir aqui, são os últimos que vão vir. Rapaz, isso é muito verdadeiro. Eles só vão na tua barbearia quando o teu negócio estiver totalmente validado e tu estiver fazendo sucesso e eles não tiver mais o que fazer. Aí eles vão lá, cara, eu sempre soube que tu ia chegar. Eu já sabia. Alguém sabia. Já disse para mim uma vez o seguinte, tem certo tipo de pessoa que elas caminham com você a vida toda, não são capazes de fazer um sinal de positivo, de legal, ou de valorizar uma iniciativa que você teve, um sucesso, um acerto seu, mas quando você se torna falecido, eles vão aparecer no sepultamento para dizer do tamanho do valor que você tinha. Terrível, né? Isso aí ninguém quer, né? É a música do Zezé de Camargo, Flores em Vida, né, cara? Se tu quiser homenagear alguém, bicho, é em vida. Fala o que tu sente por a pessoa, fala o que ela significa para tu. Esse negócio de dizer que depois que parte, depois que foi embora. É a mesma coisa de dizer que quando tu faz sucesso, quando tu estoura, o cara chega, eu sempre soube, né? Eu tinha certeza que tu ia chegar lá. Eu já sabia. Mas por que não estava perto? Por que não ajudou? Por que não deu a mão quando precisava? Mas enfim, o sucesso... Você tem alguma história, você vai continuar falando, mas eu quero saber, você tem alguma história
de um começo de dificuldade? Mais o que você já contou que foi muito difícil, mas tem um detalhe que te marca. Cara, O dia que você saiu para fazer uma venda que você não tinha talvez o dinheiro da passagem, tem. ou então o dinheiro do almoço, ou então a hora que você disse assim, rapaz, aqui pegou e eu não sei o que é que eu vou fazer. Porque nós estamos falando para um universo de milhares de pessoas agora. Ninguém sabe quem é essa pessoa que está vivendo esse momento e dizendo eu vou parar, eu vou estacionar. Eu sou um guerreiro demais, mas não aguento, estou cansado. Você já viveu algo a esse ponto? Vivi. Assim, vivi vários momentos, mas assim, confesso que um dos momentos mais marcantes da minha vida, que eu vou falar para a sua audiência agora e para você, e eu não falo muito, eu evito falar sobretudo em programas, assim, acredito que eu também tiver falado uma ou outra vez, mas eu nem lembro o que eu falei. Assim, uma fase muito difícil que eu passei na minha vida foi quando eu saí do centro em 2012 e resolvi me aventurar colocando uma loja de moto. Ou seja, eu estava ali na minha zona de conforto, tentando crescer, trabalhando com o que eu dominava, com o que eu entendia minimamente. Fui trabalhar com algo que eu não dominava, que eu não entendia, que eu não tinha a menor condição de trabalhar financeiramente, não tinha a menor condição técnica, não tinha conhecimento, mas fui, me aventurei, né? E arrisquei. Foi um ato de coragem, mas de irresponsabilidade da minha parte. O fato, Renatinho, é que 6 meses depois, eu vendi tudo que tinha no centro, as banquinhas, telefonezinho, umas coisinhas, peguei, comprei 2, 3 motinhas. 6 meses depois, eu não tinha mais dinheiro para nada, cara, para nada. E aí uma parte da minha vida, é tipo aquela procura da felicidade, né? Sim. Essa parte é sofrimento, essa parte é angústia. Então, uma parte da minha vida que foi muito difícil, talvez uma das ou a mais difícil da minha vida, foi quando a minha filha tinha 1 para 2 anos de idade e eu estava saindo da minha loja de moto nesse dia. Era um sábado à tarde, salvo engano. E quando eu estava chegando em casa, já a moto não tinha mais gasolina na reserva. Eu já imaginando como é que eu ia fazer para voltar na segunda-feira para colocar combustível. E a minha esposa liga e disse assim, Pepe, eu já estava casado, minha filha tinha um ano e pouco para 2 anos. E disse, Pepe, traz o leite da Sofia. Aí eu peguei e disse assim, tá bom, filha, eu vou levar o leite da Sofia. E aí eu botei o telefone no bolso, cara, e subi na moto e fui andando bem devagarzinho para casa para ganhar tempo e pensar o que é que eu ia fazer com o leite da Sofia e aquela angústia. E aí a lágrima descendo assim no meu rosto e eu limpando. Foi assim um momento de desespero, sabe, Renato? Quando tu é o provedor da tua casa, tu tem filhos, que é algo presente de Deus, é algo mais importante da nossa vida. Tu não consegue o mínimo pro teu filho, que é o leite, cara. Entendeu? Naquele momento ali, eu me senti assim, cara, o maior dos fracassados, sabe, cara? Eu me senti o maior dos fracassados. Caramba, meu irmão, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Onde é que eu cheguei? Sabe? Quando você chega mesmo assim no fundo do poço, que você não tem perspectiva, eu disse, cara, o que é que eu tô fazendo da minha vida? E eu cheguei em casa, e aí eu não gosto muito de falar sobre essa história porque eu me emociono muito, porque foi muito forte. E aí eu cheguei em casa e ela pegou e disse, Pepe, e eu sou o cara que eu não levo meus problemas para minha mulher. Sabe por quê, Renato? Porque vai aumentar os problemas. Porque tem que dividir com as tuas mulheres, com a tua esposa, nem tudo, porque tu vai deixar ela preocupada em vão. Ela vai resolver o quê? Quem tem que resolver sou eu. Não tem estrutura, não. O homem da casa sou eu. Então aí ela perguntou, e aí, tu trouxe o leite? Aí eu disse assim, minha filha, eu esqueci. Faça o seguinte, veja se lá embaixo, eu morava em cima da minha mãe e minha mãe morava embaixo com minha irmã. Eu disse, faça o seguinte, vê se a Mariana, minha sobrinha, né? Vê se tem leite da Mariana lá por baixo e pegue para ela que amanhã eu vejo. E aí ela pegou e fez, eu não sei como foi que ela fez, ela deve ter pego. Só sei que naquela noite foi a pior noite da minha vida, meu irmão. Eu não consegui dormir de jeito nenhum. E olha que é difícil alguma coisa tirar meu sono, eu sou um cara muito tranquilo. Mas eu não consegui dormir. E aí eu acordei assim, eu ficava num cochilo, entre um cochilo e outro, 3 para 4 horas da manhã, eu despertei mesmo e fiquei zanzando na casa. E aí eu tomei a decisão, né? E eu disse, cara, eu vou voltar pro centro. Eu vou voltar pro centro, porque lá eu não enrico. Eu falando comigo mesmo, com os meus botões. Lá eu não enrico, mas pelo menos passar por necessidade, por essa situação aqui, eu não vou mais passar, não. E aí eu peguei aquela motinha que eu andava, mais uns cacarex e umas besteiras, vendi, voltei pro centro, comprei uma banquinha e fui recomeçar no centro da cidade, isso em 2012 para 2013. E aí o centro da cidade, cara, eu como camelô na época, eu nunca enriquei como camelô. Mas além de ter sido o grande degrau para me chegar onde eu cheguei hoje,
Renato, foi um tempo de muito aprendizado, de sofrimento. O sol é muito quente, você come quentinha, o rato passando no seu pé, a barata, familiares seus e às vezes amigos próximos têm vergonha do que você faz. Rapaz. Você é perseguido pelo RAPA, perseguido pela fiscalização, pela prefeitura, enfim, é muito duro. Mas, cara, eu sempre falo, Renatinho, que se lá no McDonald's foi uma grande escola, no centro foi a minha faculdade. Muito bom. Foram 10 anos debaixo de uma marquise, cara, que eu não troco por curso, não desfazendo, obviamente, Claro. mas eu não troco por curso de economia, Sim. de administração, Sim. de gestão de pessoas, de finanças, porque tudo isso eu desenvolvi e aprendi embaixo daquela marquise. Hoje me considero um empresário de sucesso e me considero um político de sucesso, porque para tu estar no segundo mandato de vereador na quarta capital do país, sem ter padrinho, Verdade. ter chegado... Pepe, quem foi que te ajudou politicamente falando? Cara, zero. Me ajudou meu povo, esse rapaz que está comigo, minhas irmãs, minha esposa, minha família, a condição que eu tinha, que eu tenho, que me proporcionou ir para cima e resolver. Mas, então assim, sempre foi sem padrinho. Muito bom. Sempre foi sem padrinho e graças a Deus tem dado certo, sabe? Hoje eu consigo, de certa forma, apadrinhar alguns e ajudar. Então é muito prazeroso. Rapaz, é emocionante a história aqui, quando alguém talvez ache, não, a vida é boa demais, não tem isso não tem dor. Ou então você está enfrentando um dilema parecido com esse. Foi o seu dia hoje, desse mesmo jeitinho. Foi trabalhar sem um combustível, ficou ali sem saber como ia voltar. Ou então, ainda mais, saiu de casa sem o dinheiro da passagem. Ou a história do leite, que é muito forte. Ou do almoço, do jantar. O certo é que o PPCEL acabou dizendo aqui, que em todo lugar que ele passou serviu de validação para a próxima etapa. Ele foi sendo capacitado, foi sendo preparado. E a Bíblia vai dizer que a prova dessa hora, ela prepara, ela forja, ela capacita, ela te qualifica. Então é importante que você tenha sempre essa esperança na paciência para que haja, então, a diligência, a prudência e você se torne esse conquistador. Eu recebo aqui com muita felicidade esse bate-papo com o PPCEL e estou feliz. E agora nós vamos passar de uma fase para uma outra. Quando ele volta para o centro, começa agora a sua vida do zero, né, para um novo começo, cheio de mais habilidade, porque já tinha vivido aquelas experiências. Deu uma acelerada quando você volta para o centro? Já agora, para esse novo momento, você estava mais habilitado para a nova estação? Deu, Renatinho, deu uma acelerada. Tudo que nos faz sofrer nos fortalece e nos amadurece, né? Aí é de cada um saber tirar proveito daquele sofrimento. Tem muita gente que quando está sofrendo ali, acha que a vida acabou, que só quer saber de chorar, de se lamentar, de se vitimizar, mas não imagina que a quantidade de coisas boas que ela pode tirar daquela situação. Então, quando eu voltei para o centro e passei por todo esse processo, né, que é o que você falou agora, que o processo de fato é muito doído, dolorido, eu voltei para trabalhar no objetivo primário ali, sustentar minha família, não deixar falta nada, mas voltei ainda com mais garra, com mais vontade e entendendo que eu conseguia crescer aqui no centro da cidade. Muito bom. Cara, eu vou conseguir crescer. Porque às vezes, Nath, tem alguma coisa muito interessante também, uma coisa que é muito interessante e eu aprendi também na dureza, no problema. Às vezes tu roda o mundo todo, cara. Que nem tu falou, ele podia ir para os Estados Unidos, podia ir para Portugal, não sei. Às vezes tu roda o mundo todo procurando a tal da felicidade ou o tal do sucesso. E às vezes está do teu lado. Eita, é forte isso aí. Às vezes está do teu lado e tu não conseguiu ver. Uhum. Às vezes Deus está dizendo assim, cara, tá aqui, macho, eu tô te mostrando. O que é que tu vai? Cara, eu rodei Paraguai, eu rodei São Paulo, eu rodei Argentina, eu rodei o Brasil todo, Curitiba, não sei o quê, atrás do sucesso, atrás de dar certo. E tava do meu lado. Tinha um cara que vendia capa de celular do meu lado, em película, e eu vendendo telefone, e o cara do meu lado. Tipo assim, Deus estava mostrando, tá vendo esse cara? Tu vai fazer o que ele faz, tu vai ter sucesso. E aí em 2013, junho de 2013, eu tive a oportunidade de colocar minha primeira lojinha de celular, de acessórios, dentro do Shopping Mercadão. Coloquei uma lojinha 2x2 e fui trabalhar. E aí de junho até dezembro eu ainda passei por muitas dificuldades. Por centenas de vezes eu pensei em voltar de novo para a rua, que era a minha zona de conforto. E quando tu tem uma zona de conforto é muito perigoso, porque qualquer primeiro obstáculozinho que tu volta enfrenta, pra lá. não, tu quer voltar. Qualquer dificuldade tu já pensa, não, mas eu sei onde é que tem. Entendeu? Mas eu vou voltar. Tipo aquele cara que trabalhou 20 anos numa empresa e que sai para fazer alguma coisa, qualquer coisa não, mas eu vou voltar para lá. Rapaz. É mais ou menos isso, né? E aí eu botei essa minha lojinha no Shopping Mercadão e fui trabalhar. Em dezembro de 2013, eu voltei a viajar para São Paulo.
porque eu fiz uma promessa que eu não viajaria mais para o Paraguai Ah. para negociar, para comercializar. Em 2012, eu fiz uma viagem com um amigo meu que eu sofri tanto. Eu passei 17 dias fora de casa, passando fome, passando frio. Eu sofri tanto que dentro do avião, quando eu vinha, chorava que nem uma criança. Eu dizia assim: Senhor, se o Senhor me der a condição, eu viajava para lá para comprar telefone. Se o Senhor me der a condição de sustentar a minha família sem voltar nesse lugar, eu nunca mais venho aqui para comprar uma tampa de garrafa. E aí, quando cheguei aqui em Fortaleza, Deus abriu essa porta dessa loja no Mercadão. Eu sem dinheiro, sem condição, sem nada, mas Deus abriu essa porta. Deus usou um amigo meu, ele comprou, não deu certo, me vendeu para me pagar todo fiado, do jeito que eu queria pagar. O próprio Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando. E aí, em dezembro, voltei para São Paulo, mudei a forma de trabalhar, Renatinho, porque às vezes você tem que virar algumas chaves para conseguir os resultados que você precisa e que você quer, né? Eu trabalhei 10 anos na rua, no varejo. Então, qual é a filosofia do varejo? É tu vender pouco e ganhar muito. Só que aí eu migrei para o atacado. Qual é a filosofia do atacado? É vender muito e ganhar pouco. Só que eu não entendi. Naquele momento, demorei a virar a chave. E eu continuava querendo vender caro. Até entender que, cara, eu tenho que vender barato para me fidelizar o cliente, para rodar a mercadoria, enfim, é toda uma sistemática. Uma sistemática. Aí, quando eu entendi aquilo, em dezembro, eu comecei a viajar para São Paulo e meti a chibata, cara. Aí comecei a ir e voltar, botei bem baratinho a margem lá embaixo, aí começou, os clientes vinham, aí começou a cor de Deus mesmo, parecia Pedro quando jogou a rede. E aí, meu irmão... Aí, em 2014, pronto, aí as coisas começaram a melhorar para mim, aí eu já peguei a lojinha do lado, já comecei a aumentar a minha loja, em 2015 já estava estabilizada, em 2016 já estava mais bacana, foi que em setembro de 2016 Deus tocou meu coração e me jogou para a política e me jogou nesse foguete aqui que eu tô até hoje. Quem foi o teu apoiador, a tua apoiadora, que chegou e disse assim, chegou a hora, é isso aí, você é para além disso aqui, tem gente que precisa ouvir a sua voz na Câmara Municipal, tem gente que precisa receber a tua atenção. Quem foi que foi o motivador? Cara, é o que eu tô falando, foi um propósito. Essa história é uma história também interessante, que eu conto, quando eu conto, eu digo assim, pessoal, vocês não são obrigados a acreditar. O propósito mesmo, promessa minha, Deus revelou, foi para mim. Vocês não são obrigados a acreditar. Mas eu tava numa festa, Renatinho, em setembro de 2016, em Santa Quitéria, uma festa, com uns amigos meus, tomando um uísque, brincando e tal. Aí tem um amigo da gente lá, que era vereador na época. E aí ele estava chegando na festa e ele estava tentando chegar na mesa que nós estávamos. E ele não conseguia, porque o povo não deixava. Um puxava do lado, pedia um cigarro, um pedia uma cachaça, um pedia um dinheiro, e aquele puxa-puxa, não sei o quê. Aqui já incomoda, aqui assim, já é muito. Imagina o interior é demais. E aí eu cheguei assim no ouvido de um amigo meu e disse assim, cara, olha a vida desse cara aí, mancho. Meu irmão, isso lá é vida não, mas Deus me livre de querer uma vida dessa pra mim. Eu falei isso, 2 horas da manhã, do sábado pro domingo. E aí eu fui pra casa 5 horas da manhã, dormi até 10, acordei, lavei o rosto, tomei banho, escovei o dente, peguei o carro e botei o carro na estrada, na época. Tava no Renegadezinho, tava financiado, as coisas já estavam melhorando, mas ainda não tava tão, né? Mas já tava melhorando. Peguei e só eu e minha esposa do lado. Cara, eu comecei a rodar uns 30 quilômetros depois. Deus foi dentro, não sei se já passou por essa situação, mas tu é um cara muito temente a Deus, você é um cara cristão, tenho certeza que você vai acreditar no que eu tô falando. Deus foi dentro do meu coração e disse, você vai ser deputado, desse jeito. Aí eu dirigindo aqui, e aí começou aquele diálogo, eu com Deus, eu deputado, Senhor, deputado, você tem muitos amigos, muita gente ao redor de você, você é um cara que... Renatinho, mas... Há 10 anos atrás, praticamente 2016, eu era um cara que se eu não conseguia conversar contigo aqui, do jeito que a gente está conversando, 5 minutos, eu não conseguia falar para 5 pessoas. Você era tímido? Cara, muito tímido. Retraído, não conseguia falar em público. Eu não sabia o que era política, eu não tinha noção. Só para ter ideia do que eu não sabia o que era política, eu não sabia nem que para ser candidato precisava tirar um CNPJ. Meu irmão, eu sempre detestei político, meu pai é tratorista, minha mãe é dona de casa, eu não tenho ninguém político na minha vida, e Deus pegou e veio com essa pra mim. Rapaz. E aí começou, e eu, você vê, ter uma ideia como eu não tinha noção de nada, e aí ele falou que ia ser deputado. Eu olhei pra minha esposa do lado e disse assim, do nada eu disse assim, minha filha, em 2018 eu vou juntar um dinheiro e vou ser candidato a deputado. Não, e vou ser deputado, eu disse. Aí ela olhou pra mim assim, sem entender, obviamente. Não, eu nunca tinha falado isso na minha vida com ela, nem com ninguém, nem passava pela minha cabeça. Ela olhou pela minha cabeça assim, meio que tipo assim, na cabeça dela, assim, tá ficando doido, só pode ser. Aí olhou pra mim e disse assim,
Aí ela olhou, deu um rabo-saco assim, disse assim, tu vai perder teu dinheiro. Ela disse, desse jeito, né? Aí, cara, aquilo, a chama só aumentou. Sabe que tu pega um fogo e joga álcool? Vou mostrar que eu tô sendo encaminhado, direcionado aqui. Isso, aí eu olhei pra ela e disse assim, Nayan, minha filha, se a tua moeda só tem um lado, e eu não esqueço nunca, porque foi muito claro, eu vou viver 100 anos e não vou esquecer daquela cena. Se a tua moeda só tem um lado, a minha tem dois. Eu posso perder, mas eu posso ganhar também. E aí pronto, cara. Ela, beleza, também ela não acreditou não. E aí, cara, foi 200 quilômetros, já Deus me dando estratégia. Porque quando ele te dá um sonho, né, Renatinho? Sim. Quando ele te dá um propósito, ele te dá estratégia. E aí tu te pergunta, Pepe, como é que tu sabe que é de Deus? Por vários motivos. Primeiro, porque Deus nunca te dá algo que beneficie só a tu. Perfeito. Ele vai te entregar algo para tu beneficiar muita gente. Perfeito. E o que tem de pessoas se beneficiado assim com o nosso mandato, a gente tem conseguido ajudar milhares e milhares de pessoas, cara. Sim. A outra coisa, Renatinho, que quando falar aqui para nossa audiência, quando é que você sabe que é Deus falando com você? Quando ele te mostra algo muito grande, que está totalmente fora da tua condição, fora da tua realidade, fora de tudo que tu já imaginou. Só ele pode fazer. Cara, eu chegava para as pessoas, falava em ser deputado, as pessoas olhavam para mim e meu irmão, tu tá ficando doido, mano. Era impossível. Tu tá ficando deputado, tu tá louco, tu tá maluco, entendeu? Tipo assim, se fosse pelo menos vereador, não, tu vai ser vereador, que é muito difícil. Sim. Mas mesmo assim alguém, né, conseguia acreditar. Mas, cara, e aí eu levei nome de doidinho. Isso é um doido, isso é uma bestada, isso é um vendedor de capa, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê. E aí eu lembro que eu cheguei em casa de noite, nesse dia, no domingo, eu cheguei em casa à noite, minha irmã estava lá, que minha irmã até hoje trabalha comigo, é minha coordenadora, minha chefe de gabinete, ela que cuida das coisas. Eu cheguei em casa de noite, ela estava sentada no sofá, e aí eu já ia passando, subindo na escada, e ainda morava em cima, na minha mãe. Aí eu voltei assim, eu disse, Helena, o nome dela é Helena, tu sabe o que é que uma coordenadora de uma campanha faz? Ela, não, sei não. Tipo assim, sem interesse nenhum. Aí ela disse, mas por quê? Você organiza aí. Eu disse, depois estudo, olha na internet, que você vai ser a coordenadora da minha campanha. Ela disse, tu vai ser candidato? Aí isso era em setembro de 2026. Tu vai ser candidato a vereador de 2016. Tu vai ser candidato a vereador porque faltava 2 meses para a campanha de vereador. E eu disse, não, em 2018 eu vou ser candidato a deputado estadual. Aí ela olhou assim também sem entender. Ela disse, pois tá bom. E aí foi estudar. E assim começou, cara. Aí a gente pegou aí pegou outro, aí conversava. Aí Deus foi preparando. Aí eu comecei a falar para 5 pessoas. Olha aí. Aí eu comecei a falar para 10. Aí às vezes eu tava falando com a galera assim, uns viravam as costas e saía. Desculpa. E aí Deus foi me preparando, foi me lapidando, foi me moldando. E aí o fato é que em 2 anos, em 2018, quando abriram as urnas, saiu 25.875 votos. Rapaz. E quem está na política sabe se é pouco ou muito. Rapaz, foram 25.875 votos e eu fui o primeiro suplente de 5 deputados. Muito bom. Fui o primeiro suplente de 5 deputados. Os outros 3 deputados que estavam atrás de mim, segundo, terceiro e quarto suplente, eles assumiram com a minha anuência. Eu tive que assinar, ou seja, eu fiz 3 deputados. Você deu a vaga para os 3. Dei a vaga para 3 deputados. A vaga era sua no primeiro momento, no segundo momento, no terceiro momento. Você foi esse cara que facilitou, liberando o que estava certo para o seu direito, deixar o outro passar na frente. Pronto, eu não virei deputado ainda, mas eu já fiz 3 deputados. Mas o propósito de Deus, eu sempre falo que é porque ele não queria existe um tempo. É porque ele não queria que eu fosse estadual. Às vezes a gente fica nessa ânsia, né? Ah, Senhor, porque cadê a minha bênção que o Senhor me prometeu? Ele está dizendo, vai, se prepara, se capacita. E a gente está aqui, está na pegada, estamos tentando. É isso aí, quando esse calendário aconteceu, você já sentiu ali que fazia sentido, tem um chamado. Eu vou agora aceitar o que o senhor está dizendo. Não é mais de brincadeira, não. É muito mais sério do que eu pensava. Logo depois vem a campanha para vereador. Pois é, aí para vereador, todo mundo já acreditava, né? Eu já não era mais o doidinho, eu já não era... Rapaz, o homem desse aí... eu já não era mais o louco, aquele cara que estava... Foi eleito com quantos delirando. Votos? E aí para vereador, eu fui pelo PSD, tirei 7.330 votos, né? Minha primeira campanha para vereador. Já entrei, tem cara que tenta 5, 6, 7 vezes. Sim. Você sabe, quem está na política sabe o quanto é difícil o voto para vereador. Verdade. Aconteceu um episódio com a gente, uma vez, comigo. Falo com a gente porque a turma estava comigo. E às vezes a galera acha que é piada, que é história, mas não é verdade. Eu cheguei no restaurante e o garçom veio me atender e outro amigo que estava comigo, o Neto, estava comigo e disse assim, Pepe, tu vai pedir o voto do garçom não? Aí eu puxei um santinho do bolso, assim, é mesmo, meu filho, se você não tiver compromisso com ninguém, dê essa força pra nós. Aí ele puxou o santinho dele do bolso e disse, não, eu sou candidato também.
Só para você ter uma ideia, o quanto é difícil o voto de vereador. Então, assim, realmente foi muito voto. 7.330 votos na primeira, ganhamos, fomos o primeiro. E aí eu fui para a reeleição agora, 2024, ano passado, e graças a Deus, Deus nos deu a honra e o povo nos deu a oportunidade de continuá-los representando aí por pelo menos mais 4 anos. Muito bom essa história. É a história que mexe com todo mundo do outro lado, tornando você talvez sonhador também, quando até o sonho já tinha ido embora, achando que não tinha mais o que fazer. Nós temos 8 minutos aqui para finalizar o programa. Passa rápido, né? Passa. E de tantas coisas emocionantes que eu ouvi aqui, tem muita gente que não conhece a história do PPCEL, né? Alguém que fica dizendo o seguinte: rapaz, eu só acompanho aí do trabalho político para agora. Eu vejo aí o posicionamento, eu vejo como ele está ali na Câmara Municipal trabalhando. A sua região, hoje você é vereador de Fortaleza, mas tem um destaque muito grande no Conjunto Palmeiras, não é? Palmeiras, Janguru-Sul. Janguru-Sul. Essa região de centro também a gente tem um trabalho. Eu tive a oportunidade de ver a sua rede social no movimento que você reuniu, acho que milhares de pessoas no momento da campanha política agora do último pleito, reunindo ali. Você estava junto com o André Fernandes, com aquele povo todo, muita gente, né? Foi, muita gente. Lá ele foi muito bem votado, o André Fernandes. No primeiro turno eu apoiei o Sarto, eu era vice-líder dele na gestão dele. Inclusive, falar sobre o trabalho que foi feito no Palmeiras, no Janguru-Sul, Renatinho. Correndo Palmeiras do Janguru-Sul, eu falo isso com muito orgulho, quando eu digo que já contribuí, sim, muito, graças a Deus, tenho muito a contribuir ainda, mas esses 4 anos que eu passei como vereador, no meu primeiro mandato, a gente conseguiu contribuir muito. Palmeiras e Janguru-Sul foram os 2 bairros que receberam mais obras da gestão do Sarto em Fortaleza. Ou seja, de 121 bairros em Fortaleza, nenhum outro recebeu tantas obras, tantas benfeitorias que nesses 2 bairros, né? Então, assim, a gente realmente trabalhou demais nesses primeiros 4 anos, nessa primeira legislatura, e a gente está dando continuidade ao trabalho. No primeiro turno nós apoiei o Sarto, infelizmente não ganhou, não obteve esse. Sim. No segundo turno apoiei o André, e aí a gente conseguiu por 2 vezes levar ele lá no Palmeiras lá, e foi aquela multidão, foi aquele negócio, aquela fria. Inclusive o André, que ganhou no segundo turno, no primeiro e no segundo turno, no Palmeiras e no Janguru-Sul, né? Legal. Com o nosso apoio lá no segundo turno, eles conseguiu também ser o mais votado. Infelizmente, a vitória não veio, perdeu pro Evandro Leitão, atual prefeito do PT. Esperamos que faça uma boa gestão, verdadeiramente espero que ele faça uma boa gestão. Mas eu faço a oposição a ele hoje. Tá, o que você tem colocado na Câmara Municipal como projeto para esses últimos dias aí? E se você tem encontrado dificuldade na hora da aprovação, o que é que você pode colocar aqui para nossa audiência que vai beneficiar o povo de Fortaleza, que é pauta sua, que é projeto seu, ou que já foi apresentado na gestão passada ou agora? Pois é, Renatinho. Se eu falar que a oposição não tem dificuldade, eu vou estar mentindo. E aí que eu não vou romantizar a política, porque não é assim. Quem está nos assistindo, vai ter gente que conhece de política, outros que não conhece tanto, vai ter gente que é de bastidores, outros que não é. Mas as pessoas que conhecem política sabem que não é bem assim. A gente coloca o projeto, a gente como oposição, obviamente, tem uma certa dificuldade. Semana passada eu consegui aprovar na Câmara de Fortaleza um projeto que vai beneficiar muitos ambulantes, que é o quê? A taxa semestral. Que para quem não é ambulante, isso aí não está dizendo muito não, mas para os ambulantes, os camelôs e permissionários que estão ali na rua, no dia a dia, que muitos deles vêm trabalhar só com dinheiro de vinda, aventurando a apurar o dinheiro da volta, ou muitos deles vêm trabalhar e tem que ir embora mais cedo para almoçar em casa, porque não apurou nem o do almoço. Para essa turma aí, é extremamente importante. No semestre? Como é que funciona hoje? Hoje eles pagam uma taxa mensal, 100 e alguma coisa, o que é muito dinheiro para essa turma. Na minha época, era semestral. A cada 6 meses a gente pagava uma taxa. Hoje não, hoje paga todos os meses. Tá, e isso em números, são quantos ambulantes, mais ou menos? Existe um cálculo, um numeral? São mais de 15 mil ambulantes em Fortaleza, né? Serão mais de 15 mil famílias beneficiadas, porque ao invés de tu pagar todos os meses, tu vai pagar de 6 em 6 meses, sendo que uma promessa de campanha do prefeito Evandro, eu até fiz um vídeo cobrando e fiz uma fala na Câmara cobrando isso, porque ele prometeu colocar essa taxa anual. Só que tem muita coisa que ele prometeu para o mandato dele e não está cumprindo, e está alegando falta de dinheiro e está dizendo que vai ficar para o ano que vem. Então eu sugeri ele que pelo menos nesse primeiro ano, já que ele não vai fazer anual, ele faça pelo menos semestral, que já vai ajudar muito.
né? Isso é um projeto meu, da minha autoria, que aprovamos na Câmara semana passada, porém precisa da sanção do prefeito. Passou na Câmara? Passou na Câmara. Se ele não sancionar, vai ficar lá e não vai acontecer nada. Então essas 15 mil famílias serão beneficiadas assim que o projeto for assinado, assim? Diretamente. Tá. Né? E no mais tem alguns projetos de obras, né? Tem algumas areninhas que a gente tem pedido para beneficiar. Porque assim, a areninha, ela é muito mais que uma areninha, Renatinho. Né? A areninha não é simplesmente um campo que vão jogar bola, não. Tu leva vida para aquela comunidade. Legal. Né? Tu leva assim... Qualifica ali, né? Tu qualifica, cara. Tu leva geração de emprego, tu fomenta o comércio, tu leva saúde, tu leva entretenimento. Então, assim, tu valoriza demais os imóveis que estão perto. Então, assim, a gente tem vários projetos, pedido de areninha, revitalização de praça, revitalização asfálticas, enfim, a gente tem vários projetos desses que na época do Sarto, para mim, era muito mais fácil aprovar e tirar do papel, né? Hoje em dia a dificuldade é grande por conta de ser oposição, mas a gente entende que a política é assim, é o jogo da política, faz parte, tá tudo certo, mas a gente está lá na Câmara cobrando o prefeito, fazendo essa oposição séria, que eu sempre falo que eu não vou fazer oposição por fazer, vou bater por bater, criticar por criticar, a gente critica, mas a gente sempre está ali tentando levar uma solução. É inteligente, né, esse trabalho. Estamos tentando propor alguma coisa lá, sempre em prol do povo fortalezense. Muito bom. Aqui é o vereador Pepe Cel que está comigo no dia de hoje e tem contado muito sobre a sua vida, sobre os projetos, não para, tem um sonho ou vários sonhos, pelo menos foi o que deixou claro aqui. Antes de finalizar, eu queria trazer aqui a Evogard Saúde para falar no nosso compromisso aqui, porque saúde é com quem tem saúde e responsabilidade para colocar na sua disposição aí. Você já imaginou ter mais de 23 especialidades médicas para cuidar de você? Eu não estou falando de um plano de saúde qualquer, eu estou falando da empresa que vai tomar conta da sua saúde de verdade. A Evogard Saúde é uma empresa que eu conheço, a operação nacional, são mais de 70 mil pontos de atendimentos em todo o Brasil, 70 mil pontos de atendimento, ainda 23 especialidades vão estar à sua disposição com atendimento através de telemedicina na hora que você quiser. Você vai ter um serviço que ninguém tem no país, só a Evogard. Qual é? Mais de 3 mil médicos credenciados para atender você. Sempre que você precisar, você vai colocar no aplicativo, vai colocar o CEP e o médico. E aí o médico vai ficar pertinho de você sempre. Ainda tem mais. Não tem... Aqui agora, você que está me ouvindo, assistindo, vendo, você tem uma taxa especial aqui agora que você vai ganhar. Não vai pagar adesão e nem vai pagar a carência. Entrou em contato, ligou com o telefone que está aqui, que é o 99963-0053, 99963-0053, anote aí, 85 99963-0053. Chama no WhatsApp aí, a equipe chama no WhatsApp aí, porque eu tenho certeza que você vai já receber de presente taxa zero de adesão, taxa zero de carência e vai ter a condição certa que você precisa para cuidar da sua saúde. E eu vou te dizer, é o plano que toma conta de saúde lá de casa. Olha, atendimento 24 horas, 7 dias na semana, telemedicina, na palma da sua mão, quando você precisar. Em 5 dias, você já pode marcar sua primeira consulta. Se demorar mais que 20 dias, o plano paga o reembolso para você. Dá para entender o que é isso? Acabou com o negócio de fila, fila. Você vai no SUS para pegar uma senha, aí não consegue porque a fila estava muito grande. Quando pega a senha, tem aquela demora toda, porque quando vai fazer o exame, a máquina está quebrada. Já viu como é que é? E na Evogard Saúde, você tem tudo isso na palma da sua mão. E mais, no dia que precisar de atendimento fúnebre, cortejo e velório, você vai contar também com a Evogard Saúde, te dando tudo aquilo que você precisa e merece. É o plano que toma conta da saúde da minha casa. Eu recomendo, indico a você. Liga ou manda mensagem agora, 99963-0053. Pegou aí? Maravilha. Vamos voltar aqui com o meu amigo Pepe Cel. Fechando já. E qual é o nosso tempo aí, meu amigo Pedro, que nós temos para hoje? Ih, zerou tudo aqui, meu irmão. Segunda-feira abençoada essa do calendário de 28 hoje aqui. Eu quero te agradecer, meu amigo. Eu que agradeço. Se colocou à disposição de vir aqui contar um pouco da sua história, falar de assuntos que despertam a atenção de pessoas também, quando talvez alguém tenha um sonho, quem sabe até, de ser também um político para trabalhar em prol do povo. Tem uma escala. Qual é o seu próximo sonho agora? Pode contar? O meu? É. Eu tô focado aí na campanha do ano que vem. Eu tenho muitos projetos empresariais que a gente já está tirando do papel, mas nesse momento eu tô bem focado para a campanha do ano que vem. Legal. Se Deus quiser, Muito bom.
vai ser realizado aí o propósito de Deus na minha vida. Maravilha, você é isso. bom, inteligente, rápido, prático, disse tudo, tá aqui com a gente. Muito obrigado, manda um abraço para toda a sua família aí, para o povo. PPCel, volta quando quiser, quando tiver novidade lá, Obrigado, né? vem. E queria saber se tem facilidade. Quem quiser bater na porta do gabinete, qual é o gabinete celular na Câmara Municipal? Gabinete 22. Era o gabinete 22 e agora trocaram pro gabinete 25. Mas, enfim, estamos lá, esperando lá, gabinete do povo, 25. Qualquer coisa, procura o meu amigo PPCel. Obrigado, minha gente. Você no rádio aí, vem a programação da Rádio Líder para dar sequência, 92.1. Tá na Líder, tá ligado em Jesus. Eu encontro com você amanhã, 10 da manhã, aí no rádio. Nosso compromisso de 10 ao meio-dia. Então a gente se encontra amanhã. Aqui na TV, 10 da noite. Amanhã eu tô de volta com você. Um abraço, fica com Deus, Deus te abençoe. Muito obrigado e a gente se encontra. Valeu. Valeu.